Nós vamos falar, gente, sobre quebra ou desvio de malas. E aí, quando os passageiros têm direito ao ressarcimento? É fato ou é fake que as companhias aéreas não têm a obrigação de ressarcir a mala no mesmo valor da sua? A Renata Reis, gente, assessora técnica do Procon de São Paulo, explicou isso pra gente. Aliás, quero muito agradecer ao Procon de São Paulo e a Renata Reis. Vamos rodar? Quando existe o extravio, né, da bagagem, né, o consumidor, é importante a gente ressaltar que ele tem que fazer essa comunicação no balcão da companhia, né, ou no local que ela indica, né, assim que ele identificar esse extravio, até para que ele possa identificar também o endereço onde essa bagagem deve ser devolvida caso ela seja encontrada. É importante a gente dar destaque também para os prazos, né? Se é um voo nacional, a empresa tem 7 dias para devolver essa bagagem. Se é um voo internacional, ela tem 21 dias para fazer essa devolução. E quando essa bagagem simplesmente não é devolvida para o consumidor, depois desses prazos, a empresa em 7 dias, ela tem que fazer um ressarcimento para o consumidor. E a resolução da ANAC, ela até prevê, né, um valor inicial de ressarcimento. Qual seria esse valor? Eles chamam de direito especial de saque, né, que é uma moeda, né, digamos, um padrão monetário, né, do Fundo Internacional, onde cada 10, né, que a gente nomeia dessa forma, né, a abreviação, corresponde hoje, né, a R$ 6,41. Então, no caso do voo nacional, seriam 1.131,10, e no caso do voo internacional, 1.288,10. E também para os gastos que o consumidor vai ter nesse período, se ele estiver fora da residência dele, fora do domicílio, gastos emergenciais. Então, é importante o consumidor que estiver nessa situação guardar os comprovantes, que depois da apresentação desses comprovantes também, desse gasto que ele vai ter nesse período emergencial, mesmo que seja no prazo de 7 para voo nacional ou de 21 para voo internacional, a empresa vai ter que ressarci-lo com a apresentação das notas em 21 dias. Agora, quando a bagagem é avariada, danificada, o fornecedor, né, a companhia aérea, ela tem que reparar esse dano ou substituir a bagagem por uma equivalente. Então, se é realmente uma mala de última geração, uma das mais caras do mercado, o consumidor apresenta a evidência de que ele tinha aquele produto, a companhia aérea tem que ressarci-lo para que ele volte. Na verdade, a indenização, em direito, é você voltar à situação anterior, né? Então, para que ele tenha a regularização desse dano, né, e tenha o restabelecimento aí do seu patrimônio. E o furto, que é o mais grave, aí é importante o consumidor também fazer o comunicado na companhia aérea, mas também não deixar de fazer no boletim de ocorrência, né, tendo em vista aí o aspecto criminal da questão. Pois é, e a Ana, né, advogada, especialista em direito do consumidor, também teve um problema aí na sua última viagem em novembro, né? A gente até tem imagem aí da mala do esposo da Ana, né? Conta esse perrengue chique aí seu, Ana. Não, gente, eu brinco que de tanto eu ter problemas com malas, eu faço isso no meu escritório, porque não é difícil de acontecer alguma coisa, né? Infelizmente, eu acho que... O que aconteceu aí na mala do seu esposo? Vamos lá, o nosso voo, ele atrasou muito, então quando a gente chegou para embarcar no voo internacional, fizeram a gente despachar a nossa mala de mão, essa é a nossa mala de mão. Então aquela que vai todas as coisas que são, e aí lembrando para a audiência que sempre que você tem algo que é um pouco mais caro, que seja um pouco mais precioso para você, é legal você levar na sua mala de mão junto com você, porque aí você não corre riscos adicionais com o despacho da bagagem. Mas de qualquer forma, porque a gente chegou muito atrasado para embarcar, nós somos proibidos de levar as nossas malas de mão na aeronave, nós tivemos que despachá-la. Vejam que beleza que fizeram com a mala do meu marido. Rasgaram a mala. Rasgaram a mala. Por sorte, ele tinha o computador do trabalho dele, que nós fomos viajar aí a trabalho, e ele tirou o computador antes da gente embarcar, ele levou o computador na mão conosco na aeronave. Senão, o computador estava aí dentro. Provavelmente não teria mais computador, né? E a gente leva na mala de mão justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Eu vou aproveitar o seu gancho, já contei a minha história particular, mas complementando um pouco o que a Renata falou sobre a questão de indenização. Primeiro lugar, se você teve a sua bagagem extraviada, você deve, como ela mencionou, ir ao balcão da companhia. Eles vão te dar o que eles chamam de RIB, Relatório de Regularidade de Bagagem. Esse é o documento oficial que comprova que você saiu do aeroporto sem a sua mala e que você vai utilizar aí nas ligações com a companhia aérea para rastreá-la, etc.
existe um limite indenizatório, como ela falou, que é calculado por esse DES, que é uma unidade. A unidade especial de saque. Unidade especial de saque, isso. Então, se você, por algum motivo, tem coisas de maior valor dentro da mala do que esse teto, do que esse limite, tente levar na sua mala de mão. Uma outra alternativa é você fazer um seguro, né? A própria companhia aérea te oferece a possibilidade de declarar um valor a mais na sua bagagem, você paga por isso e aí você vai conseguir ser indenizado caso aconteça alguma coisa com a sua bagagem. Além da indenização material, em alguns casos o consumidor pode ter direito também a uma indenização por dano moral. Normalmente isso implica em você ter que abrir um processo contra a companhia, não é algo tão simples, porém, se por exemplo, como já vi acontecer algumas vezes, você foi viajar para Antártica, frio, 0 graus. Foi lá ver o Papai Noel. Foi lá ver o Papai Noel na Lapônia. Sua mala não chegou. Você tem que comprar casaco. E você se programou, vou fazer uma viagem de esqui, eu tenho um casamento fora do país, meu vestido não chegou. Além do aspecto material, você sofreu um abalo que é considerado indenizável. Então você tem também essa questão do dano moral. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia explicar um pouquinho melhor as diferenças do transporte aéreo internacional para o nacional, porque muda bastante, mas eu sei que a gente está concorrido aqui. E eu vou passar para Mariana, porque a Mariana também tem alguns dados sobre essa questão de companhia aérea, né? Como boa macroeconomista, ela já também se pautou aí de uma pesquisa para nos trazer sobre essa questão aí de quantas companhias aéreas gastam com essas indenizações. Porque a gente fala muito, né, da questão como a parte judicial, às vezes, pode estar associada ao preço da passagem, né? Você pode gerar muitos custos, mas é muito bizarro se a gente for olhar, né? Tudo bem, a gente sabe que o aumento da passagem ela está muito associado ao aumento do preço dos combustíveis, praticamente dobrou o quanto as empresas gastam. Só que dentro de todos os custos dela, os custos com assistência ao passageiro, indenização e coisas do tipo, é 0,7%. Não chega a 1% o que as empresas gastam com isso. Será que é porque as pessoas não reclamam? É porque as pessoas, gente, e eu sou advogada, eu sei exatamente o que eu tô falando. É muito difícil para você que não é da área, você tem que contratar um advogado. Não, aí de condenação judicial, verdade. Condenação judicial é também só 7%. Ah, 207. São duas linhas. Uhum. Durante a pandemia, 2020 e 2021, esse número foi maior, provavelmente porque as empresas... Então, assim, porque a receita também estava menor, enfim, teve toda uma questão. Mas, assim, se a gente juntar os dois, não dá 1,5% o que as companhias aéreas têm de custos com isso. Mas é o que eu sempre falo no escritório. Para a companhia aérea, é mais barato ela não... providenciar um atendimento adequado do que pagar uma indenização judicial. Porque é em sei lá quantos passageiros que vão efetivamente atrás de um advogado e dos seus direitos e tudo mais. Ou até o próprio PROCON, né? Vamos lembrar para a audiência que ele não necessariamente precisa de um advogado, ele pode recorrer. Mas no PROCON, cá entre nós, a experiência prática diz que muito pouco se resolve. E aí o desfecho do PROCON procure um advogado e entre com uma ação judicial. Eu fui uma consultora voluntária do PROCON na época do Dr. Fernando Capês, que também apresenta o Linha de Frente aqui. E olha, o PROCON de São Paulo faz um trabalho bastante efetivo. Eu tenho que parabenizar eles. Eles têm os índices, eu não tenho os números, mas assim, eles têm os índices de efetividade bastante maiores. Isso. O que eu vejo com relação ao sucesso do PROCON é muito no que diz respeito a cancelamento do voo. Né? De bagagem eu nunca vi, mas de cancelar voo, de multa de volta, de conseguir trocar data, isso o PROCON realmente é bem efetivo. De bagagem eu não sei dizer.